O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoastes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoastes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Vamos ficar de pé. Vem, Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, Espírito Santo, Transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me, Senhor. Encharcar-me, Senhor, Senhor. Derramar as bandeiras do meu coração. Quero abandonar-me, Senhor. Encharcar-me, Senhor. Derramar as bandeiras do meu coração. vem, Espírito Santo, minha vida, minha vem, Espírito Santo, minha vida, cumprimente a pessoa que está ao seu lado, diga a ela: Jesus te ama. Jesus te ama. Aleluia. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Vamos sentar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 2, versículo 4. Hoje é o domingo de Pentecostes, que aconteceu exatamente 50 dias após a ressurreição do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, e marca o fim do tempo pascual. Vamos entrar de novo, segunda parte do tempo comum, a partir da manhã. Hoje é considerado o aniversário da igreja católica, pois foi no dia de Pentecostes que o Paráclito prometido, o advogado, o Espírito Santo, desceu sobre os discípulos, dando-lhes poder
do Espírito, dando-lhe poder para sair e serem autênticas testemunhas de Jesus Cristo. Sem o poder do Espírito Santo, eles não poderiam cumprir essa grande missão, razão pelo qual Jesus os pediu que esperassem em Jerusalém até que o recebessem. A primeira leitura e o evangelho de hoje falam sobre a descida desse Espírito Santo sobre os apóstolos. É um mesmo evento apresentado de maneira diferente. A primeira leitura do Atos dos Apóstolos nos faz entender que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, ano 33. Pentecostes, povo de Deus, era uma festa judaica, não uma festa cristã, mas uma festa judaica, celebrada 50 dias após a festa da Páscoa. E era uma das 3 grandes festas de peregrinação de Israel, que todos os fiéis judeus deveriam frequentar em Jerusalém. É por isso que, nesta edição em particular, em ano 33, havia uma grande multidão em Jerusalém, de todas as nações do mundo, tanto judeus quanto proselitos, que tinham vindo em peregrinação para celebrar essa festa. Era uma comemoração da aliança e da lei do Monte Sinai, uma da vida de Deus. Mas para nós, cristãos, a vinda do Espírito Santo cumpre esse significado do Pentecostes. A celebração do presente e da lei abraça a doação da nova lei do Espírito. Nova lei do Espírito. A colocação da lei no coração. No coração. O Espírito Santo veio sobre os discípulos quando estavam todos em um só lugar, juntos e unidos em orações. Por Deus, a oração é essencial para a manifestação dos dons do Espírito Santo em nossas vidas. A oração. Os discípulos estavam orando há 9 dias pela vinda do Espírito Santo. 9 dias. O sinal visível da presença do Espírito eram línguas como de fogo, que repousavam sobre cada um deles. Isto nos lembra da profecia de João Batista, de que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. Lucas capítulo 3, versículo 16. É por isso que o fogo é frequentemente usado para representar o Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo, o fogo. A beleza aqui é que todos os 120 discípulos que se uniram para orações com Maria, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O Espírito Santo os inspirou a falar em outras línguas, a ponto de todos aqueles que estavam habitando em Jerusalém naquela época, de diferentes partes do mundo, cada um os ouvir falando as maravilhas de Deus em sua própria língua. Povo de Deus, isso é maravilhoso. Bater palma para aclamar o Espírito Santo.
a terceira pessoa de Santíssima Trindade. O que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas quando permitimos que Ele assuma o controle sobre nós é incrível. Não podemos imaginar a extensão a que Ele pode nos guiar se nos abrirmos para Ele. Todos aqueles que os ouviram de todas as partes do mundo conhecido naquela época puderam entendê-lo, revertendo assim a antiga tragédia de Babel, o Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9. O povo de Babel havia sido arrogante, tentando fazer um nome para si mesmos ao construir uma torre até os céus, simbolizando a tentativa humana de buscar poder, riqueza e segurança sem qualquer referência a Deus. E qual é a consequência? Consequentemente, Deus transformou a língua humana universal em muitas línguas diferentes. Diante disso, terminar aquela torre foi impossível para eles. Em vez disso, foram dispersos pelo mundo como nações separadas, cada um com sua própria língua. Mas no Pentecostes, a habilidade de falar em várias línguas dada pelo Espírito Santo aos discípulos significa que Deus está começando a superar as divisões humanas. Agora, o Espírito milagrosamente capacitou os discípulos de Jesus a falarem e serem compreendidos em muitas línguas de todo o mundo conhecido. Povo de Deus, o Espírito Santo é a fonte da unidade. O Espírito Santo é a fonte da unidade. Ele derruba barreiras e onde quer que entre, destrói o pecado. Se dizermos que temos o Espírito de Deus, então devemos ter unidade entre nós, já que nosso Deus não é um Deus de divisão, não. É por isso que Cristo orou pela unidade entre seus seguidores. Jesus orou para que eles sejam um, como nós somos um. E isso começou a se tornar uma realidade no dia de Pentecostes, através do poder do Espírito Santo. Nossa segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios nos descreve uma consequência da presença do Espírito Santo, a consequência da presença do Espírito Santo. Nós, como fiéis cristãos, recebemos uma variedade de dons, ministérios e atividades pelo mesmo Espírito, de acordo com nossas habilidades, para serem usados para um bem comum. Eles não devem ser uma fonte de competição e divisão entre nós, mas sim ser colocados a serviço da unidade. Assim como o corpo tem muitos membros desempenhando diferentes funções, mas constituindo um único corpo. Todos nós
formamos um corpo, o corpo de Cristo, um só corpo, o corpo de Cristo, em virtude de nosso batismo. E, portanto, devemos trabalhar para manter a unidade neste corpo, que é a Igreja Católica. Todos nós recebemos o mesmo Espírito. Ninguém é mais importante do que o outro no corpo de Cristo. Tudo o que devemos fazer, povo de Deus, é identificar nossos dons e nos esforçar para colocá-los em uso para o benefício de todos neste corpo, em vez de passar o tempo invejando os outros ou desejando os dons, posições, os ministérios dos outros. Nunca os olhos desejarão desempenhar o papel dos ouvidos, nem os ouvidos desejarão desempenhar o papel das mãos. Impossível. Em nosso texto do Evangelho de João, Jesus apareceu aos apóstolos na tarde do domingo da ressurreição, sobrou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Isso nos lembra o sopro de Deus no livro de Gênesis, durante o momento da criação, que fez do homem um ser vivente. Assim, ao sobrar sobre eles o Espírito Santo, Jesus Cristo fez de seus apóstolos novas criaturas, fortalecidas com coragem e ousadia para testemunhá-lo em todo lugar. Caro amigo, todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, renascida pelo poder do Espírito Santo, para ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo em todos os lugares. O Espírito Santo remove todo medo existente em nós e nos concede três coisas: fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. As três virtudes teológicas das quais fluem todas as outras virtudes e ações cristãs: fé, esperança e amor. Que o Espírito Santo, que encheu os discípulos no dia de Pentecostes, nos encha também hoje, para que possamos ser fortalecidos e assim viver nossa fé plenamente, sem medo ou vergonha. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.